Contei para o meu marido que eu tinha traído ele e o pior aconteceu. Somos casados há 12 anos. Altos e baixos sempre tem em um relacionamento. Há 2 anos atrás, tivemos uma crise. Que crise é essa? A crise financeira. Quando o dinheiro falta, normalmente começamos a discutir, ele coloca a culpa em mim, eu coloco a culpa nele, ele diz que eu gasto demais, eu falo que quem gasta demais é ele. Mas o nosso casamento já estava desgastado e ambas as partes ainda não tinham percebido isso. A nossa situação financeira já estava ruim, mas com muitas palavras que ele me falava dentro de casa, eu me sentia humilhada e a minha autoestima lá embaixo, né? Eu digo, não, eu vou fazer academia. Mesmo sem ter condições financeiras, eu diminuí a despesa da casa, diminuí o que era para fazer de compra, tirei do dinheiro das compras e tudo para pagar a academia todo mês e fui fazer academia. Foi daí que eu conheci esse rapaz na academia. Foi aonde tudo começou a mudar. Eu comecei a ver ele com outros olhos. Assim, ao meu ponto de vista, eu me apaixonei por ele. À primeira vista, sim. Uma das coisas que me chamou muito a atenção desse rapaz na academia é que ele me elogiava. O meu marido faz anos que não me elogia. Muito mal ele me dá um bom dia. E esse rapaz que eu conheci começou a me elogiar. Mesmo ali nós iniciando uma amizade de boa tarde, que eu estava fazendo academia à tarde, ele começou a me dar um bombom, depois ele me deu uma caixa, depois ele começou a perguntar se eu estava bem. Eu digo, nossa, o rapaz nem me conhece pessoalmente, ele já se preocupa comigo. Isso me chamou a atenção, porque eu não tinha nada daquilo em casa. Meu marido sempre falava comigo aos gritos e me acusando. Então, ali na academia, eu fazia questão, quando eu chegasse, que ele tivesse aí falar com ele, porque eu já estava me sentindo muito bem com ele. Até que um dia eu saí primeiro da academia e eu fui caminhando até a minha casa, porque a nossa situação financeira não estava bem, né? Então eu digo, não, eu vou caminhando. Nisso, bem antes de eu chegar na minha casa, eu tinha recém saído da academia, ele passa de carro e eu via buzinando. Era o rapaz que eu conheci na academia, né? Não muito longe da academia. E daí ele buzinou, baixou o vidro. Você não quer uma carona? Eu falei, não, obrigada. Mas ele insistiu, não, eu insisto, eu vou te dar uma carona, vem aqui. Aí eu aceitei a carona que ele me ofereceu e fiquei toda feliz. Eu falei que não por educação, mas eu fiquei toda feliz porque ele me chamou. Antes de chegar na minha casa, ele parou o carro. E ele chegou bem perto de mim. E ele olhou assim, ele falou, você pode até não gostar, mas eu tenho que fazer isso. Eu não passo um segundo sem pensar em fazer isso. E daí me tacou o beijo. E eu retribuí o beijo. Retribuí e eu achei maravilhoso. Mesmo eu casada, sabendo que tinha um marido em casa. Quando eu cheguei em casa, o peso na consciência era enorme, porque para mim aquele beijo era como que fosse uma traição. Eu tinha traído meu marido e eu olhava para ele e eu baixava a cabeça com vergonha, né? Mas depois eu pensei, eu digo, mas eu achei bom, porque eu estou tendo vergonha. Aí o meu subconsciente, talvez porque você é casada. 2 dias depois desse beijo, quando eu cheguei na academia, ele já tinha meu WhatsApp e tudo. Ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu digo, a gente sai em um cantinho lá fora e conversa. Ele falou, não, tem que ser em um lugar reservado. Aí eu falei, tudo bem. E daí não fizemos o treino, né? E daí eu entrei no carro dele e ele me levou direto para um motel. Eu estava muito nervosa naquele momento que entramos no motel, mas ao mesmo tempo eu estava gostando de tudo aquilo. Eu não vou negar, eu não vou mentir. Pesou tanto na minha consciência que eu cheguei em casa e eu falei, eu vou falar para ele que eu traí ele. Eu falei para ele, eu preciso conversar com você. Foi na hora que eu falei para ele, olha, eu estou te traindo. A reação dele foi: contei para o meu marido que tinha traído ele e o pior aconteceu. Depois que eu contei para ele que eu tinha traído ele, gente, ele chegou na academia. Na hora que eu olhei que ele tinha ido na academia, que ele falou que ia pegar o rapaz, né? Eu fiquei branca, gente. Eu digo, algo de muito ruim vai acontecer aqui hoje, porque eu já conhecia o comportamento do meu marido. Quando eu fui falar para ele que eu tinha traído ele com um rapaz da academia, o nome do rapaz saiu, então ele já sabia quem procurar, sabe? E o rapaz fazia
o treino no mesmo horário que eu. E ele encontrou esse rapaz. Quando ele chegou na academia, eu já percebi que ele estava escondendo algo na cintura, gente. Ele estava com uma faca, estava escondendo algo. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, o que foi que eu fiz? Agora eu vou colocar, o meu marido vai fazer algo muito ruim e vai sobrar para mim, para ele e para o outro rapaz que também, assim, eu acho que ele não fez nada de errado e que a maior culpada fui eu. O marido achou que tinha ferido ele muito grave, então meu marido saiu correndo e foi embora. E ele foi socorrido, só que o meu marido só triscou nele, sabe? E daí, dias se passaram 6 meses, foi para 1 ano. Depois disso, gente, aquele rapaz da academia, como ele tinha ficado em silêncio esse tempo todo, mas ele continuou conversando comigo, não paramos de nos encontrar, né? Eu pedi desculpa a ele e o meu marido não quis sair de casa, então eu continuava com o meu marido também, né? E daí foi aonde ele me levou próximo de casa e ele já sabia onde eu morava. Foi aonde realmente ele pegou o meu marido e ele colocou o meu marido em situação que o meu marido ficou na UTI. Ficou ruim. E eu sabia que tudo aquilo era por culpa minha, porque eu dei liberdade. Falei para o meu marido, vamos nos separar, não dá mais certo. Não foi só culpa do rapaz, foi culpa minha antes de tudo acontecer. Ele não quis. Ele falou, não, eu vou ficar com você. Você me promete que não faz mais? Eu falei, eu prometo. Só que, gente, foi uma promessa que eu não consegui, sabe? Não fazer de novo. Porque eu vi o outro rapaz, eu perguntei como ele estava, começamos a conversar e tudo. E o rapaz agiu naturalmente, falando, olha, deixa pra lá e tudo, mas vamos continuar, eu tô gostando de você de verdade. E eu acreditei nisso. Mas eu não sabia que ele estava planejando de pegar o meu marido e fazer o que ele fez. E daí, o meu marido ainda se encontra na UTI. Eu sei que a maior culpada de tudo que está acontecendo sou eu, né? Mas eu não consegui reverter essa situação. O médico já conversou comigo falando que se ele sair da UTI, ele vai sair com sequelas, né? Com tudo que aconteceu. E os médicos também perguntaram como que aquilo aconteceu. E eu falei que foi um acidente. Eu não falei que sabia quem foi que tinha feito, sabe? Então eu não prejudiquei o rapaz, mas eu sei que a maior culpada de tudo que aconteceu sou eu mesma. A pessoa que eu contei foi para minha mãe. E ela falou, você vai pagar muito caro por isso. Não tem perdão para o que você fez. O que você fez, o homem que estava do teu lado, mesmo com altos e baixos, era para você ter terminado o relacionamento. Não era para você ter traído ele com uma outra pessoa. E eu nem posso culpar a outra pessoa, disse a minha mãe. Mas isso que aconteceu, você quem vai pagar o preço maior. Olha agora o seu marido no leito, correndo o risco. Se ele sair do leito, ele vai sair com sequelas. Quem vai cuidar dele? É você. Você vai ter que cuidar dele ou você vai abandonar ele. Joga ele para a família cuidar. Aí eu falei para ela, eu não vou cuidar dele. Ele tem a família dele, ele já me desprezou o suficiente. E você? Você acha que eu estou errada pelo que eu fiz, por eu não querer cuidar dele, depois de tudo que aconteceu? Deixe a sua opinião sincera.